Olá, gente, eu sou a professora Rosângela Santos e vamos tratar um pouco do projeto Oficina de Texto, e nessa aula de hoje nós teremos a análise de uma redação e dicas para trabalhar o tema do Desafio Nota 1000. Estamos na 4ª temporada e eu gostaria de convidar você para ficar bem atento à análise que vamos fazer e dicas bem interessantes sobre a questão do tema abordado, o primeiro tema. Então, nessa aula de hoje nós teremos o tema 1, que é sobre o homeschooling, os impactos sociais nos modelos de educação domiciliar pós-pandemia. Então, você vai estar analisando um pouquinho essa temática, essa frase-tema, né, que trata exatamente, é um eixo da educação. E aí, para iniciar, você pode fazer algumas perguntas, com relação ao que é o homeschooling, né? Iniciar logo perguntando o que é o homeschooling, que é uma educação domiciliar, no caso é uma modalidade de ensino em que os pais ou tutores responsáveis assumem o papel de professores dos filhos. Assim, é um processo de aprendizagem dessas crianças, ele é feito fora da escola, certo? Então você pode começar perguntando o que é isso, né? O que é homeschooling? Segunda pergunta que você pode fazer é: quais são os impactos? Ou seja, quais são as consequências, os efeitos que essa educação traz após a pandemia, que o tema tem a ver com a questão do período pós-pandêmico, certo? Então a gente vai estar trabalhando um pouco essa temática a partir de agora. Então, só para você ter uma noção, a questão do homeschooling é um tema que é voltado para a educação, certo? E a gente pode iniciar a redação, você pode iniciar conceituando, trazendo um conceito, ou utilizando uma citação direta ou indireta, certo? São formas de você iniciar a sua redação. Ou mesmo apresentando um trecho do artigo da Constituição ou da LDB, que são, né, voltados para a lei, trecho de um filme ou um fator histórico, ou seja, uma alusão histórica. E eu trago alguns exemplos para você. Por exemplo, se você utiliza uma citação, você pode botar assim: de acordo com o filósofo grego Pitágoras, eduquem as crianças para que não seja necessário castigar os adultos. Então você pode iniciar sua redação fazendo essa citação direta dessa fala desse filósofo, certo? Outra questão, você pode usar a Constituição Federal de 1988, que ela é conhecida pelos direitos sociais que decreta, certo? Ou um trecho de um filme também, por exemplo, esse filme Meninas Malvadas, né? O filme estadunidense Meninas Malvadas retratou o cotidiano escolar de Candy Aaron, uma adolescente que vivenciou o ensino domiciliar durante toda a sua infância e, após 16 anos, começou a frequentar o ambiente escolar. Nesse contexto, foram abordadas diversas dificuldades que a jovem possuía ao tentar se interagir com os alunos. Então, é um trecho de um filme que você pode iniciar falando dele e trazendo essa comparação com a questão da educação hoje, né, domiciliar atualmente. Uma outra questão, você pode também utilizar a alusão histórica. No final, olha só que interessante, no final de 2018, ou seja, você vai pegar um recorte aí do tempo, 2018, o Supremo Tribunal Federal, que também é conhecido como STF, né, pelas siglas, declarou que o homeschooling no Brasil seria irregular, pois na exegese da lei, a prestação de serviços educacionais básicos seria uma obrigação de quem? Do Estado. Quando eu falo Estado, aí eu falo do governo estadual, governo federal, e aí o governo federal abrange tudo, né? Certo? Então, é uma obrigação do Estado de implementar a educação e de prestar esse serviço. Outra questão que você pode abordar, né, principalmente na sua redação, é a questão dos impactos. Então, isso vai ser fundamental, você falar sobre os impactos, certo? O que são os impactos? É o mesmo você falar das consequências, dos efeitos, do próprio problema, né? As dificuldades que estão sendo enfrentadas a partir desse modelo, né, educacional, certo? E aí eu vou trazer alguns impactos, por exemplo, outra questão também que você pode falar é a questão da educação domiciliar, que você pode explicar que é em casa, como é que acontece, né? Por que acontece, por que foi que as pessoas querem, né? Você vai poder trazer um pouco também aí, fazer um recorte, né, de onde foi que começou tudo isso, porque, né, quem está envolvido nesse processo são os estudantes, são os pais, né? Então a escola também será? Então você pode também fazer essa abordagem na sua redação.
e pós-pandemia, citar esse período, né? Ou seja, mostrar que é o momento atual que a gente está vivendo e também até mesmo perspectivas futuras, certo? Então, o contexto atual do Brasil, hoje nós estamos passando por uma fase já finalizando a pandemia, então está pós-pandêmico, né? E aí eu trago alguns impactos para que vocês possam pegar essa dica para colocar na redação de vocês. O primeiro impacto que eu trabalho é a questão da desigualdade social entre quem? Entre os ensinos público e privado. E aí a charge mostra bem a ideia, né? Essa questão do estudante aí branco, né? Elitizado, diferente da questão da escola pública, né? Aí mostra aqui a questão da luz, ó, a luz, as duas luzes, um candeeiro ainda está num processo bem atrasado, né? E o outro já está num processo mais evoluído. Então, assim, mostrar essa diferença que vai gerar, né, na educação, principalmente entre pobres e ricos, que a gente vai ver um pouco esse impacto social, certo? Um outro impacto é a questão na vida do estudante. Veja bem, o problema da falta de socialização. Então, como é que vai ser isso? Ele não vai se socializar com pessoas da mesma idade. Então, geralmente, a criança ou o adolescente vai estar em convívio muito mais com adultos, né? A questão da carência de conhecimento coletivo, ou seja, ele vai estar lá estudando talvez com uma pessoa ou duas, e aí vai ficar muito limitado. Talvez essa pessoa não tenha condições, não traz a diversidade de ideias, né? Então, assim, é muito interessante que dentro da escola você vê essa variedade, né? Então, aqui, essa outra charge mostra a questão do jovem acorrentado, né, numa mesa, e ele olhando lá para fora, né, vários jovens indo para a escola. Um outro impacto tem a ver com a educação, né? A escola exerce um papel insubstituível para a garantia do direito à educação e dos direitos da criança e do adolescente. E aí eu mostro a você um pouquinho da solução para o problema, porque a redação do Enem vai pedir que você traga uma solução para o problema. E eu trago um texto aqui todo coloridinho, que eu vou trabalhar individualmente cada texto desse, porque são 5 elementos que a gente vai perceber, certo? Aqui é uma conclusão, veja que está se usando aqui em suma, ou seja, portanto, finalmente, né, finalizando, faz-se imprescindível a tomada de medidas para não atenuar esses impactos. Então, assim, para atenuar, na verdade, esses impactos, né? Então, vamos ver um pouquinho quais são os resultados, quais são as soluções, as possíveis soluções que vocês vão observar nessa redação. Então, vamos lá. Primeira coisa é o agente. Então, você tem que colocar logo de início quem é o agente, quem é que vai fazer, quem é que vai agir, né, para mudar, para solucionar o problema. Então, aqui, a pessoa que fez essa redação, em suma, faz necessário tomada de medidas, né? Ele diz assim, ó, cabe ao MEC, ao Ministério da Educação. MEC, a sigla MEC, significa Ministério da Educação e Cultura, no caso, né? Junto com quem? Com o Ministério da Justiça. Então, aqui é o agente. Esses 2 agentes devem fazer o quê? Ou seja, vem a ação. Devem garantir uma melhor formação das crianças e adolescentes. É a ação, certo? Garantir uma melhor formação. Aí, o meio. Como é que vai ser feito? Por meio de quê? Como é que esse agente vai agir, né? Por meio de que estratégia? Ou seja, essa palavrinha por meio tem que vir também na redação. E você pode até utilizar através de, certo? Por meio da instauração de requisitos para a educação domiciliar. Né? Que requisitos seriam esses? Aí aqui a gente vai ver, ver a finalidade. Né? A fim de, olha, a finalidade é a fim de, que é a mesma coisa de para, né? Ou seja, a fim de quê? A fim de não só haver socialização do indivíduo, mas também a aprendizado de todas as matérias da base comum curricular. Então, você vai ver aqui, a finalidade é não só haver socialização do indivíduo, que né, foi um problema que foi apontado, um dos impactos, a questão da falta de socialização, como também aprendizado de todas as matérias da base comum, né, que é a BNCC que chama, né, a base comum curricular. E, por fim, o detalhamento. Veja bem, essa pessoa que colocou na redação dela 2 detalhamentos. Ela usou lá no meio, ela colocou, ó, por meio da instauração de requisitos para a educação domiciliar. Aí, olha o que está em preto, é o detalhamento. Ó, como tornar obrigatório que a educação seja matriculada, o educando seja matriculado em curso extracurricular. Então, ela colocou um acréscimo aí de uma informação, né, um detalhamento a mais. E lá na finalidade também ela colocou outro detalhamento aqui, ó.
tá em preto, né? Ou seja, a fim de não haver socialização, de não só haver a socialização de vídeo, mas também o aprendizado de todas as matérias da BNCC, né? Da Base Comum Curricular. De modo que o estudante não se torne ignorante, nem que haja um déficit educacional. Então, é um detalhamento a mais que ela dá à informação, certo? E aí é isso que eu queria trabalhar com vocês, essa questão da redação, e que você pode observar um pouco essas dicas aí para a sua produção textual, tá ok? Então, espero que aproveite bem. Se quiser rever esse vídeo, você pode ver no canal Sala de Redação.